E essas medidas anunciadas hoje pela presidente foram motivadas principalmente pelo escândalo na Petrobras, que gerou a indignação entre os brasileiros. Durante esta semana, Dilma Rousseff chegou a dizer que a corrupção é uma velha senhora, ou seja, já existe há muito tempo. Mas será que esse é um mal que atinge apenas a classe política? Pequenos atos cometidos no dia a dia também não caracterizam desvio de conduta? Vamos saber mais na reportagem de Fabrício Rocha. Nos últimos anos, o brasileiro vem ficando cada vez mais assombrado com casos como o Mensalão e a CPI da Petrobras. Esse desgaste levou o povo às ruas no último dia 15 de março. Segundo a Polícia Militar, só a Avenida Paulista, em São Paulo, recebeu 1 milhão de pessoas. No mesmo dia e local, o Datafolha contabilizou um número diferente, 210 mil cidadãos. O Instituto de Pesquisa revelou ainda um dado importante: 47% dos participantes estavam ali para protestar contra a corrupção. Recentemente, uma declaração polêmica provocou um verdadeiro afã na opinião pública. O primeiro a depor na CPI da Petrobras, o ex-gerente Pedro Barusco, admitiu que ficava com uma porcentagem da verba de cada contrato firmado em sua área na empresa. Esse é um caminho que não tem De repente eu fiquei um pouco feliz, depois essa felicidade foi se transformando em temor, né? Em quase apavoramento de ter um volume desse de recursos ilícitos fora do país. Então é um caminho que eu não recomendo para ninguém, é muito doloroso, né? E infelizmente aconteceu e eu estou tendo a oportunidade de tentar reparar. Apesar da polêmica gerada pela entrevista, o brasileiro parece não se impressionar tanto com a corrupção cotidiana. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Vox Populi, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, 23% dos brasileiros acreditam que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não é um ato corrupto. E outros números são ainda mais preocupantes. 35% dos entrevistados acreditam que algumas coisas são erradas, mas não chegam a ser corruptas, como, por exemplo, sonegar um imposto quando a taxa é muito cara. E nós tiramos a prova real bem aqui na Praça Santo Antônio, em Taubaté, interior paulista. Já furou fila alguma vez? Várias. Várias vezes? E aí? Tem problema isso? Não. Por que não tem problema? Porque é brasileiro. Já furou fila? Já. E comprar produto falsificado? Já comprou algum? Camisa, boné? Já também. E você acha que isso é certo? Ah, não é certo, né? Mas tá no mercado, sim, sai mais em conta às vezes, né? O senhor tem carro? Tem carro. Alguma vez já precisou dar um dinheirinho a mais para um guarda, para ele dar uma liberada? Ah, com certeza, né? Na estrada os guardas sempre pedem um troquinho, né? Mesmo depois de ouvir sobre os depoimentos, o sociólogo continua positivo. Ele chama essas ocorrências de pequenas espertezas e diz que isso não necessariamente evoluiria para um caso sério de corrupção. Evoluir para uma grande desonestidade, eu acho que isso só raramente. Não é um caminho para as grandes desonestidades, não vejo assim. Celso ressalta que o foco hoje está só no tema corrupção, o que acaba fazendo com que o povo esqueça de outros pontos sérios, como a sonegação, que segundo ele também causa um estrago na economia do país. Você trabalhador, eu aposentado, nós pagamos. Concorda e diz que certas incoerências são primárias e cita como exemplo os pedidos por impeachment e também pela intervenção militar. Na verdade, minúcias de um processo político que hoje está contaminado pelo ódio, muitas vezes pelo partidarismo infundado, e o resultado disso é que a nação ela se sente perdida. Maurício aponta ainda que a falta de diálogo incentivada pelo ódio pode atrapalhar a conquista das reivindicações pelo todo da população, mas diz que o movimento é válido por dois motivos. O primeiro, de um desgaste muito grande na ação política, e segundo, de uma percepção emotiva desse processo. Até porque na política nem sempre todo mundo ganha.
E esse grupo que evidentemente se vê hoje alijado do poder, ele se mobiliza e ele se manifesta. E essa manifestação é válida até porque nós estamos numa democracia.